Bom, então, dando continuidade às nossas discussões sobre habitação de interesse social no patrimônio arquitetônico, certo? Eu vou trazer um estudo de caso pernambucano, aqui de Recife, tá certo? Que tem sido pauta, né, de uma agenda política do atual prefeito reeleito, João Campos. Pode passar, Larissa. Antes, porém, só contextualizando, né, o tema, a gente está discutindo nesse mini curso, nessa introdução, para intervir no patrimônio arquitetônico, em áreas centrais, dentro de uma política maior, tá? Que vai ser empreendida pela Câmara Temática de Patrimônio do CAU-BR, que é Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social, ATES, que é a sigla, certo? Relacionada a patrimônio arquitetônico. A ATES, eu quero dizer para vocês que ela já existe para moradia, certo? Já é uma política nacional dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo, tá? Já vigente, só assistência técnica para interesse social, para habitação de interesse social. Agora, habitação de interesse social e patrimônio cultural é nova, tá certo? E é uma novidade, tá certo? E por isso, a gente, no curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Campina Grande, né, no nosso grupo de pesquisa, o Grupal, o Grupo de Pesquisa Arquitetura e Lugar, o nosso grupo de extensão, o Educa Grupal, a gente está trazendo à tona, né, esse discurso, essa agenda política nacional do Conselho de Arquitetura, vinculado ao tema da moradia social. E essa novidade que é a ATES para patrimônio histórico, certo? Pode passar. A gente vê que essa política, tá certo, da ATES, e aí eu estou falando da ATES, de uma proposta dentro do CAU-BR, que é o nosso Conselho de Arquitetura e Urbanismo brasileiro, tá? Ele destina até 2% da sua renda, né, do seu caixa, para esse tipo de projeto. Agora, os projetos, eles devem contemplar um público, tá, que ganhe até 3 salários mínimos. Pode ser, então, de 1 a 3 salários mínimos, tá certo? Podem ser em áreas urbanas, capitais, como também rurais. Isso é interessante, certo? E a obra deve favorecer geralmente, aquelas pessoas que já estão morando naquele lugar, naquele local, para não haver o que a gente chama do processo de gentrificação, que é expulsar o morador do seu lugar. Esse processo de gentrificação ocorreu em muitas propostas nacionais ao longo das intervenções em patrimônios históricos. Aconteceu em Salvador, no Pelourinho, aconteceu em São Luís, no Maranhão, aconteceu no Recife Antigo, aconteceu em Olinda. E aí é uma contradição, né, a gente batalhar por moradia social digna e tirar as pessoas que estão ali há anos morando. E muitas vezes morando de uma forma marginalizada, né? Porque geralmente são pessoas de baixa renda, que às vezes estão desempregados, que são a minoria dentro e passam por um processo de exclusão social, né? Muitas vezes são prostitutas,
são estivadores de zonas portuárias, certo? Como acontece aqui no bairro do Recife, por exemplo, que foi, né, implantado depois, posteriormente, até uma ZEI para poder resolver esses problemas de moradia lá dentro do bairro do Recife, trabalhando, né, esse diálogo entre a moradia social e o patrimônio histórico. E também outra questão da ATES, e é bom a gente saber, porque eu estou falando isso, por quê? Porque isso é um mercado para o futuro arquiteto, a futura arquiteta, e para todos os profissionais. Qualquer pessoa, não é? Qualquer profissional com CAL, ou pessoa física, ou pessoa jurídica, pode se organizar através de ONGs, ou de OSC, certo? Organizações sociais civis, da sociedade civil, ou se não, organizações não governamentais, formar um grupo de trabalho e pleitear esse recurso de trabalho junto ao seu CAL. No caso, ao CAL Paraíba, ao CAL Pernambuco e ao CAL de qualquer lugar do Brasil, porque isso é uma política nacional. Agora, é importante que a prefeitura local tenha um programa habitacional para gerenciar a questão social das famílias que possam ir morar ali, né? Então, mas geralmente, né, essas cidades sempre têm estudos urbanísticos, sociológicos, né, da questão do déficit habitacional, dos imóveis ociosos, dos levantamentos, que embasa e justifica essas propostas. Então, a nossa tarefa como arquiteto e urbanista, tá, e outros profissionais, é se organizar, tá, para desenvolver projetos de novas casas, tá? Isso no ATES, né? No caso da gente, ATES e patrimônio seria de restaurar esses imóveis que podem ser casas unifamiliares, casas multifamiliares, ou prédios multifamiliares, não importa, certo? Procurar construir cômodos extras, né, com banheiros, a questão do saneamento básico, da moradia digna, né, porque no Brasil é um percentual incrível que não tem banheiros ainda nas residências, nas grandes cidades, e nas cidades do interior também, certo? A questão de ampliação de moradias, tá? Regularização fundiária é outra discussão de ATES, e a regularização fundiária, gente, é um problema sério, e é muito importante que nós, arquitetos, arquitetas, saibamos lidar com isso, com a parte de documentação, que necessita cartorial, registros, escrituras desses imóveis, que muitas vezes, a maior parte, vocês vão ver, são de herdeiros, e que estão com problemas de herança, de espólio, e judicialmente ficam com entraves, e por isso esse número tão grande de imóveis fechados, porque os impostos estão sendo devidos, o ISS, o IPTU, enfim, tudo que é ligado, né, à emissão de certidões negativas para poder emitir e ter a regularização fundiária. Pode passar. Então, a gente vê que nessas discussões que está tendo em nível nacional, não é de hoje que esse problema é discutido, não é de hoje, digo para vocês. Em 2010, 2012, 2014, eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente com essa temática, tanto na universidade como pesquisadora, lá 2 vezes lá em Barcelona, e pesquisando Mombau e a Cidade dos Motores. Na época, quando voltei para Teresina, a gente fez um projeto de extensão muito bonito junto com a igreja católica, e atuamos num bairro de Teresina
procurando a melhoria habitacional, isso foi em 2012, que gerou até um dos meus livros, Habitação de Interesse Social em Teresina, publicado em 2012. E, assim, infelizmente, com as crises políticas governamentais no nosso país, essa pauta saiu da agenda e extinguiram o Ministério das Cidades, que era a mola propulsora dessa discussão naquela época, e que fazia projetos em parceria com a universidade. E era aí que a gente entrava, junto com instituições religiosas, com ONGs, como a gente fez há 12 anos atrás, lá em Teresina, no Piauí. E aí, a gente sabe, né, na palestra passada, a gente viu a Vanessa trazendo dados que, sinceramente, para mim, não são novidades, porque a gente sabe do problema de déficit habitacional. Basta consultar o censo do IBGE, né, e da Fundação João Pinheiro, que são instituições que levantam esses dados, essas informações sobre o déficit habitacional nas nossas cidades. E é importante que, quando a gente vai atuar numa cidade dessa, a gente tenha esses dados, né? Então, já que a gente vai fazer propostas de melhoria habitacional, de intervenção no patrimônio em Campina Grande, levantar qual é o déficit habitacional em Campina Grande, segundo o censo de IBGE, o último censo. Quais são os problemas mais presentes? A gente tem que ter essa prévia, né, dessa pesquisa anterior. E, com certeza, o diálogo com os professores de urbanismo, que trabalham habitação de interesse social nas nossas universidades, é fundamental. Então, o conselho que eu dou é que, imediatamente, a gente levante esses dados na nossa cidade, na qual a gente vai atuar, para a gente poder ter justificativas e argumentos, né, que nos direcionem para a gente saber como atuar. Por isso que é importante esse slogan, né? Nós podemos mais quando atuamos juntos. E, assim, é necessário o trabalho, o diálogo entre prefeituras, Estado, governo federal, defensoria pública, a comunidade, as associações de bairro de cada lugar, né? Cada lugar sempre vai ter um grupo que sabe dos problemas que eles estão passando. A gente vai trabalhar em áreas centrais, ou mesmo algum imóvel fora da área central urbana, mas, com certeza, ele está vinculado ali a uma associação de bairro e que tem uma demanda. E é escutar quais são essas demandas, observar quais são essas demandas, né? E junto também com o Poder Judiciário, hoje a gente sabe a força do Ministério Público, municipal e estadual, né? Como ele tem força para fazer com que esses projetos possam sair do papel. Porque muitas vezes a universidade idealiza, a gente teoriza, faz um exercício acadêmico, manda para as prefeituras, e as prefeituras engavetam os nossos estudos. E muitas vezes é o Ministério Público, né, os tribunais de conta, que vão cobrar essa ação efetiva desses órgãos. Por isso que os arquitetos, urbanistas, juntamente com sociólogos, antropólogos, assistentes sociais, né, precisam estar juntos, né, para pensar essas intervenções e juntamente com o pessoal da engenharia civil, que é fundamental nessa intervenção de patrimônio. Pode passar. E eu não vou me delongar nesse conceito de patrimônio, porque a gente tem já falado muito sobre isso, mas eu só quero frisar que, para quem deseja saber o que é patrimônio no Brasil, certo? Independente do conceito de patrimônio da Unesco, do ICOMOS,
né, que está presente nas cartas patrimoniais, que está presente no site do IFAM, que esse conjunto de bens materiais e imateriais, móveis e imóveis, certo? Que também abarca a questão arqueológica, né, paisagística e urbanística, e que foi tratado, e a gente não pode esquecer disso, no artigo 216 da nossa Constituição. Então, preservar o patrimônio arquitetônico, no caso da gente, de um curso de arquitetura específico, e eu friso isso porque em outros cursos o patrimônio imaterial tem muita força, em outros cursos o patrimônio paisagístico, o patrimônio arqueológico, mas eu estou falando aqui de patrimônio arquitetônico, certo? E ele está dentro dessa discussão nacional da Constituição. E isso é importante a gente ter ciência, porque não é utopia se falar em preservar patrimônio, não é utopia se falar em projetos de intervenção no patrimônio, é obrigação federal, é obrigação nacional trazer essa discussão à tona e a gente ensinar vocês, futuros arquitetos, arquitetas, a projetarem com essa consciência, porque está na nossa Constituição, e englobando, né, toda essa questão das formas de expressão, dos modos de criar, de fazer, todo esse somatório que está por trás do que é patrimônio. Pode passar. Mas é interessante porque, ao mesmo tempo que eu estou falando de patrimônio material, tá? É importante que nós, arquitetos, urbanistas, engenheiros, certo? A gente tenha consciência que o patrimônio imaterial está ali dentro. Por quê? São as técnicas construtivas, são os modos de fazer determinados sistemas construtivos. É uma forma de um artesão cortar a pedra, preparar a massa, preparar uma pintura à base de cal, um reboco à base de cal, como a Vanessa falou há pouco. Isso é o saber fazer. Isso, às vezes, são técnicas. Até Larissa, que está aqui comigo, me apoiando, técnicas vernaculares, que vêm tradicionalmente e que muita gente hoje em dia não sabe como fazer. Não é? Uma parede quebrou, soltou, despregou, ficou com a lacuna de uma pedra, a pedra era filetada, como vai se colocar, o tipo de material, o tipo de assentamento. Esse conhecimento, esse saber fazer, está relacionado também com patrimônio imaterial, tá certo? E esse conceito, ele foi assim, ele está sendo, né, cada vez mais ampliado, que são essas questões do reconhecimento, né, desses bens, tanto materiais como imateriais, que o nosso patrimônio vem absorvendo. Pode passar. E aí, ele também está presente, os bens imateriais, as técnicas construtivas, né? Esses trabalhos artesanais de gradis, de madeira, de forros, de pisos, né? O próprio trabalho de cantaria que a gente vê, eles também estão contemplados na Constituição. E por que eu digo isso, gente? Porque quando vocês forem fazer um projeto, um artigo, tá? E justificar por que vocês estão estudando isso, qual o interesse que tem eu estar falando nisso para vocês, qual o interesse dessa disciplina, qual o interesse desse minicurso, é conscientizar, é sensibilizar, é educar, é mostrar que isso é um direito presente na Constituição. Isso não é invencionismo, isso não é utopia, isso é um direito que tem que ser cumprido. A gente não pode deixar morrer, nem pode deixar de considerar, tá certo? Pode passar. E aí, eu, como dica, tá certo? Eu aconselho
dentro dessa discussão inicial, que vocês consultem, sempre que possível, o site do IPHAN, do Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, tá certo? Que possui um dicionário, tá? Com todos os termos que a gente usa nessa atividade de intervenção no patrimônio edificado. Se vocês entrarem no site do IPHAN e colocarem lá dicionário de patrimônio cultural, vocês vão ter a opção de A a Z, de termos, de técnicas, de autores. Maravilhoso. É um dicionário online. Mas eu aconselho também a vocês conhecerem o trabalho clássico do Corona e Lemos, né? Lauro Corona e Carlos Lemos, que é o Dicionário da Arquitetura Brasileira, que foi reeditado pelo Abílio Diniz, né? Eu esqueci o nome da editora agora, certo? Do portal Vitrúvio, né? Que fez a reedição desse dicionário, que é maravilhoso, para consultar e a gente entender tudo isso que a gente vai intervir, tá certo? Com propriedade, né? Para não ficar no achismo. Pode passar. Bom, a gente sabe que um bem cultural, um bem arquitetônico, para ele ser conceituado dessa forma, tá certo? Ele tem que estar ou inventariado, né, registrado num livro de tombo, tá? Com tombamento, tá certo? Que são termos que os alunos novos vão começar a ouvir direto. A gente ouviu falar também, e eu já falei sobre isso de forma presencial, no conceito relativamente novo, no Brasil e no mundo também, que é a chancela de paisagem cultural, que abarca os lugares, o saber fazer, abarca a paisagem cultural é um somatório de patrimônio material com imaterial, e adicionando a ele o lugar, as tradições, as técnicas. E no Brasil, uma das primeiras paisagens culturais foi o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, na Baía da Guanabara, e também o conjunto de Pampulha, né, que a gente teve a oportunidade de visitar um mês atrás com a turma de Arquitetura e Urbanismo da nossa universidade, o UFCG. E também um instrumento de proteção atual, né, do IPHAN, que eu acho isso bem legal, e principalmente para a gente que pesquisa patrimônio industrial, foi a valorização do patrimônio cultural ferroviário brasileiro. O IPHAN fez um trabalho, um inventário maravilhoso, tá certo? E são centenas de bens no Brasil inteiro, agora protegidos por lei, e que requerem atenção das prefeituras, dos governos estaduais, do governo federal. Infelizmente, grande parte das cidades se negam a reconhecer essa valoração do patrimônio ferroviário / industrial, certo? Desprezando esses acervos. Um exemplo muito prático é o que aconteceu aqui em Recife, no Caisé Estelita, com as intervenções da construtora Moura do P, né, que no projeto com um pool, um consórcio imobiliário, onde estão fazendo edificações, torres, né, altíssimas, no pátio ferroviário, numa área federal, do DENIT. Era do DENIT, né, e agora está sob responsabilidade do município. Então, através de uma sessão, e é importante que a gente procure entender um pouco os termos jurídicos, né, de sessões urbanas, comodatos, né? Então, por isso, ler um pouco, ouvir os professores de direito urbano, de direito ambiental, dessas intervenções nesses pátios, como também a gente tem passado em Campina Grande, que a prefeitura não faz caso ao que o Ministério Público obrigou a ela a fazer há mais de 3 anos atrás, que foi cuidar do pátio da Estação Nova,
mas até hoje nada foi feito. É lixo, é abandono, arruinamento, insegurança, numa área entre dois bairros que precisam, né, tanto daquele espaço, como a gente tem trabalhado desde 2016, lá naquela área, levantando essa necessidade de intervir naquele patrimônio. E que, judicialmente, foi chancelado pelo Ministério Público Estadual, pelo IFAM, pelo IFAEP, e, inclusive, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba está multando a Prefeitura de novo pela omissão dela em relação ao cuidado com aquela área. Então, é importante a gente ter uma base, investigar sobre os nossos objetos, né? Esses instrumentos de proteção que estão por trás do que a gente vai propor a intervir, tá certo? Pode passar. E aí, gente, eu vou trazer esse centro, né, um estudo de caso desse centro em disputa. O que está acontecendo nos nossos centros urbanos? Pode passar. Olha, como eu disse a vocês, eu já faz bastante tempo que eu trabalho nessa área de patrimônio. Eu comecei a atuar nisso em Teresina, no Piauí, nos anos 80, meados dos anos 80, todos os anos 90, 2000, certo? Foram quase 3 décadas atuando no centro. E, principalmente, lá em Teresina, eu tive a oportunidade de ser até responsável, numa época, pela Comissão de Intervenção de Revitalização do Centro de Teresina. Foi uma experiência muito legal. E isso meu Deus, eu acho que isso foi antes do ano 2000, tem mais de 24 anos, só para vocês terem uma ideia. Então, gente, esse assunto não é novo, não é novo. Isso não é novidade. Isso já existiu no Brasil, certo? E eu participei disso, com esses meus anos de experiência que eu tenho, graduada, certo? E me lembro bem dessa discussão. E a gente tinha, desde aquela época, as referências do Rio de Janeiro, que está aqui em slide, e vocês podem baixar esse livro. É um livro que foi publicado há pouco tempo pela professora Andréa Sampaio, da Universidade Federal Fluminense, sobre o patrimônio cultural e moradia popular, um guia da cidade do Rio de Janeiro. Vocês podem baixar esse livro, porque ele mostra o resultado de um trabalho que vem sendo feito há anos, há décadas, na cidade do Rio de Janeiro. Tanto no corredor cultural, como na área da Lapa, certo? E como outras áreas que tem ali no entorno do centro carioca. O Rio de Janeiro, a gente tem que ser justo, ele sempre teve um olhar para esses imóveis. E, como eu disse, eram imóveis que estavam abandonados, ociosos, subutilizados, ocupados por famílias que não tinham uma condição de ter uma casa digna e invadiram aquele espaço para poder morar. Só que esses imóveis, como acontece também em outros lugares do Brasil, ele não tem uma infraestrutura digna, elétrica, de saneamento, de água, de esgoto, de elevadores, e acaba virando favelões, cortiços. Né? Isso é muito comum ainda e muito presente no Brasil, certo? A gente vê demais, não só no Rio, mas em São Paulo, é um absurdo a quantidade de imóveis que tem lá no centro de São Paulo abandonados, né? Só que são imóveis altíssimos, e denso, muito denso, ali no entorno do Brás, certo? E da região central paulista, que nos assusta, porque é muito metro quadrado ocioso, né? O São Paulo pode passar também,
tem feito também ações, pode passar, Larissa, tem feito ações também, mas antes de falar de São Paulo, eu quero pontuar o caso de São Luís do Maranhão, que a gente sabe que São Luís é patrimônio da humanidade. O Centro Histórico de São Luís é tombado em nível internacional pela Unesco, tá? E lá no Centro Histórico do Maranhão, que tem muita arquitetura colonial, muitos sobrados, né, com azulejos, sobrados lindos, certo? Lá, o CAU do Maranhão começou, nesse ano, a fazer um curso de capacitação, como esse que eu estou fazendo, seguindo o exemplo dos meus colegas, para intervir nesses casarões do Centro Histórico de São Luís. E eu achei isso bem legal. Só para vocês verem que está tendo uma movimentação em nível de Brasil, tá? No Rio de Janeiro, em São Luís, aqui no Nordeste, pode passar. E aí, São Paulo, que tem um CAU, um Conselho de Arquitetura e Urbanismo muito rico, a arrecadação do CAU São Paulo, gente, ele arrecada milhares de RRPs, que são registros de projetos, certo? Então, a arrecadação do CAU, o número de filiados com anuidade é muito alta, porque a cidade é enorme e tem muitos habitantes. São quase 14 milhões de habitantes. Então, o CAU São Paulo ele tem conseguido sair à frente, em nível nacional, de propostas pioneiras nessa área de habitação de interesse social no centro. Tanto que, retomando essa discussão, que, como eu disse para vocês, já existia desde o final do século passado, desde os anos 90, 1995, 2000, quando começou o século XXI, tá? Todo mundo estava falando isso, estava essa discussão. E São Paulo, naquela época, tinha um projeto que eu me lembro, que eu conheci, chamado Vivo Centro. Era muito legal, certo? Era levar vida para o centro, era trazer atividades culturais, trazer moradia, porque os outros tipos de serviço não seguram as pessoas lá no centro, mas a moradia é 24 horas. Então, porque a pessoa ali circula, usa as ruas, usa a infraestrutura, certo? A Prefeitura de São Paulo, no final do século passado e começo desse, já estava com projetos nesse sentido. E agora, há pouco tempo, né, ele lançou, o CAU São Paulo, lançou 2 editais, tá, de artes e patrimônio. Foi o primeiro edital na área no Brasil. Então, vejam a importância disso. Quando São Paulo começa a fazer, aí outros estados brasileiros vão fazendo, certo? A gente sabe que depois vem o Rio, vem Belo Horizonte, vem Santa Catarina, vem Porto Alegre, com a arrecadação de CAU, de anuidade, e de RRT. Pernambuco está também num bom patamar, mas a Paraíba ainda não existe uma política forte nessa área. E aqui eu faço uma crítica construtiva da necessidade do CAU-PB, certo? Olhar esse tema e que está acontecendo em nível nacional e que não chegou ainda aqui para a gente. Em Pernambuco, eu também tenho visto pouco movimento do CAU-PE nessa área, artes e patrimônio. Mas, por outro lado, a gente tem conhecimento do projeto da prefeitura, que eu vou apresentar, uma introdução, que ele é novo, certo? Que é o Recentro. Pode passar. Só para vocês terem conhecimento, e depois vocês podem ler isso com calma, eu posso passar esse PDF para vocês, certo? Esses 2 editais, tá certo? Um é de assistência técnica à preservação do patrimônio, tá certo?
e que é um lote de R$ 300 mil para projetos. Então, ele contempla até cotas, né, de 50, 20, 30 mil, que soma dá 300 mil, como o outro de ações culturais, de assistência técnica, de cursos de capacitação, tal, que soma R$ 100 mil. Então, vejo que foi um edital de R$ 400 mil no total, só para a área de patrimônio. Isso dividido por vários escritórios é um dinheiro bom, pode passar, para se fazer projeto. Bem, aí, o que acontece? Eu vou trazer aqui como estudo de caso específico, tá certo? Da cidade onde eu moro. Moro, na verdade, né, na região metropolitana do Recife, porque eu moro aqui em Aldeia, mas a gente vive o Recife, né, que é o projeto do Recentro, criado pela Prefeitura da cidade do Recife. Esse projeto, gente, é um projeto novo. Ele foi inaugurado em novembro de 2021. Então, ele fez agora 3 anos. E o projeto do Recentro, certo? É um projeto da Prefeitura da cidade do Recife, do prefeito João Campos, que convidou a profissionais, tá certo? Para montar uma equipe e olhar com mais atenção as áreas centrais do Recife. Essas áreas centrais do Recife, a gente pode considerar como o bairro do Recife, a ilha de Antônio Vaz, o bairro de Santo Antônio, o bairro da Boa Vista, o bairro do São José, certo? Essas áreas são as áreas ainda com presença de obras coloniais, ecléticas, neoclássicas, um mix com algumas obras modernas e até mesmo contemporâneas. Mas o grande acervo patrimonial recifense está nessas áreas, certo? E aí, esse recentro, ele se propõe a ter cuidado e manutenção com esses bairros, com desenvolvimento econômico dessa região, com a promoção de habitação, e aí é que é legal para a gente que está estudando isso, com a valorização do patrimônio histórico, com a cultura e o bem-estar, com a inclusão socioprodutiva e com uma subprefeitura, uma espécie de governança territorial, porque são 3, 4 bairros. E aí, pensando desse recentro, a questão da habitação, tá certo? E como eu disse para vocês, é um projeto novo, tá certo? Ele pretende, esse projeto, e a gente ainda não analisou os resultados para saber se vai dar certo ou não. Mas o projeto pretende, certo, fazer PPP, parceria público-privada, de moradia no centro, ou seja, parceria com construtoras, com donos de imóveis, certo? Para trazer habitação de interesse social para o centro, fazer programas habitacionais para construir em terrenos ociosos, ou mesmo em recuos, intervenções, mais 800 novas unidades de moradia, tá? E buscando um diálogo com a iniciativa privada. Bom, eu acho, em cima das discussões que a gente tem visto, e até retomando um pouco o que a Vanessa Belo colocou, o que me preocupa é que será que isso vai ter uma pegada realmente de interesse social? Será que essas parcerias público-privadas vão trabalhar com valores acessíveis ao público que já mora no centro de uma forma ainda não digna?
são essas questões que nos preocupam, porque a gente sabe que quando a iniciativa privada entra, ela vai querer lucro, claro, porque ela vai gastar, então ela vai querer um retorno. Mas qual é a contrapartida social da prefeitura, do governo do estado, do governo federal? Porque só vai ter sentido fazer tudo isso se tiver essa gestão tripartida entre as instituições, né, públicas. Pode passar. Gente, e aí, pesquisando sobre o Recentro, tá certo? Eu me informei que existe hoje, tá, na questão da moradia, um projeto já em andamento no BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, que a prefeitura, o Recentro, contratou, tá certo? Fez uma parceria com o BNDES para fazer uma contratação de equipe especializada para fazer um master plan da Avenida Guararapes. Essa Avenida Guararapes, tá certo? Ela está localizada, como vocês estão vendo nessa foto aérea, na Ilha de Santo Antônio, tá margeada pelo Rio Capibaribe, interligada com o bairro da Boa Vista, através de várias pontes, e interligada com o bairro do Recife, que é a outra ilha, que já está passando, né, por esse processo de intervenção do patrimônio, e já está bem adiantado lá. É como se o bairro do Recife já tivesse dado meio que certo, né, porque é uma coisa também que começou desde os anos 90. Eu estudei lá em 1997 e 98, no SESC, no Centro de Conservação Integrada Urbana, e lá tinha já um plano feito pelo Silvio Zanquetti, pela Norma Lacerda, né, para intervenções lá no bairro do Recife, que hoje só deu certo com o Porto Digital, depois de várias tentativas. Mas o bairro de Santo Antônio é uma proposta nova de intervenção atual. É como se dissesse, vamos atacar aqui agora. A gente esteve lá visitando, esse final de semana, um grupo de arquitetos colegas, engenheiros, né? Acho que a Bruna está até por aqui, eu acho que eu vi por aí. O Pedro, o Eudes, Bruna está aí, pois é. E a gente fez um tour para sentir como é que estava, né, essa questão no bairro. A gente foi num domingo, pela manhã, certo? Andar pelas ruas, aí, algumas ruas do bairro de Santo Antônio, e pela Avenida Guararapes. Gente, a Avenida Guararapes pode passar. A Avenida Guararapes foi uma avenida que foi toda demolida nos anos 40 para se construir uma protomodernidade, arte déco, certo? E aqui era um patrimônio colonial, certo? Do Recife colonial. Então, assim, as imagens de destruição desse patrimônio naquela época eram comuns. Por quê? Porque era uma política mundial baseada no Haussmann, em Paris, né? E que virou febre no mundo inteiro, se modernizar as cidades, entre aspas. Hoje, nesse conceito de patrimônio que a gente tem, e nesse discurso de patrimônio e cidade, de proteção de conjuntos, isso é um absurdo, isso é um crime. Mas naquela época não era. Por isso que a gente tem que contextualizar os recortes temporais. Naquela época era comum, a gente viu em Campina Grande, a Floriano Peixoto foi toda aberta em cima de demolição, né, pelo Cristiano Lauritzen, que na época prefeito, também entrou nessa onda. E assim no Brasil, várias e várias avenidas. A Avenida Guararapes, gente, era o coração
comercial do Recife, que queria ser moderno. Por isso que se construíram cinemas como o Arte Palácio, certo? O Trianon, que fica tudo nesse primeiro quarteirão. Os primeiros edifícios de altura, como o edifício Almari, projetado pelo arquiteto carioca Hugo Marques, que atuou muito em Campina Grande também, construindo o edifício Lucas, Palumbo e o RIC, né? O Hugo Marques construiu um enorme conjunto aqui, muito familiar, de uso misto. E esses projetos, pode passar, eles representavam aquela modernidade tão almejada da cidade com progresso. Então, as melhores lojas, as companhias aéreas, a sede dos Correios, que trabalha com Paraíba, Pernambuco, é aqui, nessa esquina, nesse prédio do lado esquerdo, certo? Do outro lado está o edifício Sertã, que tinha o Cine Trianon embaixo, certo? Mas essa avenida, ela não é uma avenida longa, não é longa, é uma avenida, digamos, ela tem no máximo 200 metros, certo? 200, 250, certo? Mas ela é muito densa, tá? E aí, essa proposta do Recentro, dentro da sua política macro, dos bairros históricos centrais de Recife, é trazer habitação para essa avenida, tá certo? Por quê? Porque quando foi nos anos 80, tá? Quando construíram os primeiros shopping centers na cidade, como o shopping center Recife, em Boa Viagem, depois o shopping Tacaruna e outros, certo? Essas lojas, esses escritórios, as empresas foram saindo daqui. E aí começou um processo de marginalização e de imóveis ociosos aqui dentro desses quarteirões. Os cinemas foram fechados, que eram um dos principais cinemas da cidade, construído, projetado pelo famoso arquiteto paulista Rino Leve, certo? Assim, obras maravilhosas, né? Mas que ficaram completamente ociosas e marginalizadas, sendo subutilizadas. A gente vê nessa imagem, por exemplo, um ângulo do edifício Almari, e vocês vejam que é tão denso esse potencial construtivo que não tem nem recuo, eles são geminados, né? E era uma ocupação total do espaço público, que, ligando um edifício ao outro, passa por ruas cobertas, como passadiços, certo? Como tem, por exemplo, aqui embaixo do Almari. O Almari é esse que está em amarelinho, tá certo? Toda a parte térrea desses edifícios eram comerciais, certo? Um ou outro ainda funciona, tá certo? Isso está sendo feito, esse master plan, que ganhou a proposta, né, financiada pelo BNDES, e contrataram o escritório do arquiteto curitibano Jaime Lerner, que está preparando esse plano. Com certeza, esse plano que vem aí vai ter um diagnóstico muito bom, porque a gente sabe que as equipes do Paraná, elas são muito especialistas, principalmente capitaneada pelo grande Jaime Lerner, que já está idoso, mas, com certeza, os seus discípulos, né, têm princípios bem amarrados. E estão trabalhando em parceria com escritórios pernambucanos, né, inclusive da área de direito, isso é interessante ver, né, para estudar os prédios, as propriedades, né, de quem são esses imóveis. Olha o trabalho que é. Agora, sabe o que me preocupa, gente? Porque eu acho que quando esse master plan ficar pronto, sabe o que acontece? Demora tanto um estudo desse que o João Campos
sai da prefeitura. Aí eu pergunto, será que o outro prefeito, a outra prefeita, vai dar continuidade? Será que já não era o caso de já ir começando a fazer alguma coisa na esfera pública, em paralelo? Porque, às vezes, um master plan desse demanda anos para ser concluído, certo? Pode ir passando. E aí, porque a gente vê, gente, e se vocês observarem nas fotos, muitos desses imóveis estão, né, ainda, e a maior parte, abandonados, né, com janelas rompidas, quebradas, muitas pichações, certo? Ou um ou outro apartamento, você vê que ainda tem alguma vida ali, mas a maior parte não tem. Pode passar. E a conservação desses imóveis, desse potencial construtivo, gente, é muito gigante. A gente viu há pouco tempo uma intervenção numa escala menor de uma casa, né, mostrada como uma intervenção de um grupo privado que se organizou e fez, e a gente vê a dificuldade que é. Vocês imaginem intervir num patrimônio dessa grandiosidade. E eu estou me lembrando aqui, se a gente acha que a Guararapes tem problema, imagina o centrão lá de São Paulo, que são mais de 11 mil imóveis, prédios abandonados, ocupados, com riscos de incêndio, com risco sabe, de uma catástrofe. Porque o que acontece? Existem muitos danos de instalações elétricas, fiações velhas, ruídas, canos que naquela época eram de bronze, e às vezes com ferrugem, a parte de elementos parasitários, de descaracterizações, é incrível. Então, é um trabalho, gente, hércules, sabe? É um trabalho longo, a longo prazo, pode passar, porque, infelizmente, não houve manutenção dessas estruturas ao longo dos anos, né? E, assim, é uma arquitetura que, quando a gente visita, a gente nota que ela tem atributos tão importantes, certo? Como essas galerias que eu estou mostrando aqui no slide, porque você caminha nesse conjunto arquitetônico embaixo de marquises. E lembrando muito as marquises renascentistas, barrocas, europeias, como em volta das praças maiores da Espanha ou na Itália, onde você caminha em volta de uma praça embaixo de marquises, se protegendo das intempéries, de chuva, de sol. As marquises da Guararapes, certo? Elas são em pedra portuguesa, elas possuem elementos estruturais com sistema construtivo de concreto. A gente nota no forro, na estrutura da cobertura, uma diferenciação de desenho de um prédio para outro, mas elas têm uma unidade, certo? E, apesar dessas crises todas ao longo dos anos, que são 40 anos, né? Mais de 40 anos, 4 décadas de abandono, certo? Tem conseguido se manter. A gente viu moradores de rua, a gente viu pessoas marginalizadas, a gente viu sentiu insegurança em caminhar nessa área. Essa área pode passar, também recebeu intervenções de transporte público. Tu volta, Larissa, por favor, que eu esqueci de comentar. Nessa Avenida Guararapes, passa um sistema de ônibus, né, de VLT, tá, de corredores de ônibus, com essas paradas que a gente achou o projeto, critica esse tipo de projeto, porque é um projeto que não dialogou
com o lugar, né? E tá, assim, já está mal conservado, em tão pouco de tempo de existência. Porque a Avenida Guararapes era um terminal de ônibus, sabia? Antigamente, dos ônibus elétricos, de tudo. E hoje ela virou um corredor, né, de ônibus que passam. E afastou o pedestre dessas regiões. Em muitas ruas do bairro de Santo Antônio, a gente vê os contrastes urbanos, os contrastes arquitetônicos de prédios de diferentes linguagens, como na Dantas Barreto, que é uma avenida que corta a Guararapes, é uma avenida que também teve uma importância urbana incrível nos anos 70, nos anos 80, que abrigava a sede do INSS, que é esse prédio quadriculado com brises, né, muito alto, e que também está sendo objeto de um projeto de habitação de interesse social, só que pelo governo do Estado. Esse projeto, o nosso colega Pedro, arquiteto, né, Pedro Valadares, ele comentou que participou com os professores Zildo Sena Caldas e Zenildo de um projeto 20 anos atrás, para dar uso, porque quando os órgãos foram para edifícios menores, esse prédio ocioso, gente, é um prédio belíssimo, moderno, com painéis lindos, com brise soleil, e tinha sido comprado pela Maurício de Nassau, e que eu não sei como é que está essa negociação, não sei dizer, tá? Se o governo do Estado desapropriou, se vai ser uma PPP, mas que o projeto está em andamento pelo governo estadual, está. E a gente vai atrás dessas informações. Nessa mesma avenida, no cruzamento da Guararapes, que é essa onde aparece a Igreja do Carmo, né? Vocês vejam esse contraste arquitetônico que tem entre um banco, né? Tem o Banco da Lavoura e tem o outro banco, eu esqueci qual é. São dois prédios super bonitos, modernos, feitos por arquitetos, escritórios de fora aqui na cidade, ao lado de uma igreja barroca, certo? Tombada. Isso era urbanismo, antigamente. Né? Então, como eu estava falando, o bairro de Santo Antônio, ele teve esse abandono, né? Ficou marginalizado durante 4 décadas e agora a prefeitura está tentando resgatar esse lugar. E a gente andando por ele, a gente vai vendo a riqueza que esse bairro possui. No slide que vocês estão vendo, por exemplo, a gente está visualizando detalhes, né, que eu fiquei impressionada dos gradis, das portas dos edifícios, cada uma mais trabalhada do que a outra. E, geralmente, esses gradis de portas duplas, com altura grande, também compõem, dialogam com os peitoris, né, de varandas e de tudo mais. E nesse bairro, a gente ainda vê, né, resquícios das grandes lojas, como a Viana Leal, que era uma das lojas mais famosas de Recife naquela época. Eu lembro que, pequena, com meus pais, né, era tipo shopping center do Recifense. Uma mini galeria Lafayette, a exemplo do que tem na França, né, onde a gente tinha a primeira escada elétrica rolante, né, da cidade. Então, era uma loja que tinha um atrativo assim, e eu fiquei muito feliz de andar por essa rua, não é? E ver que ela está ainda lá em pé e preservada, funcionando outra coisa, mas outra loja, né, de imóveis, é uma loja de imóveis, está simples, mas o prédio continua mantendo seus atributos. Pode passar. E, como eu falei, é um bairro, sabe, gente, que tem tanta riqueza,
Nós que fizemos essa visita, eu, Bruna, Pedro, o Eudes e o Guilherme, a gente ficava encantado, porque cada lugar que a gente passava tinha um elemento plástico, arquitetônico, construtivo, que nos chamava a atenção. Então, é por isso que eu digo, a gente tem que saber olhar, né? Como dizia Bruno Zeb, saber ver a arquitetura, saber valorizar o que deve ser preservado ou não. Porque é andando, é observando, né, esses portais, esses gradis, que a gente vai vendo a riqueza de se dar, né, esses novos usos, no caso, moradia, para esses lugares. Pode passar. E aí a gente foi no domingo, né? Dia de semana, certamente o movimento deve estar aí intenso, e a gente não ia poder observar tão bem como a gente observou os prédios, né? As suas fachadas, as suas volumetrias, a sua conservação, tá? Mas nessa área, gente, é um uso urbano e aí eu acho importante dizer isso para vocês, para a gente perceber que tipo de uso tem aquele bairro, aquela rua, aquele lugar, para a gente fazer propostas que dialoguem com pessoas que trabalham ali, né? Ali a gente viu que existe sebo, que existe correios, que existem lojas, sapatarias, igrejas, entende? Então, mas que precisa ser bem tratado. A gente bateu numa rua que fica atrás da Avenida Guararapes, paralela à Avenida Guararapes, onde tem um sebo que estava fechado, mas eu já soube que ele é maravilhoso, e que tem uma praça com uma árvore linda, mas ele está maltratado. Nessa foto do meio que vocês estão vendo no slide, a gente vê que, infelizmente, né, esse lugar não está devidamente tratado como um ambiente urbano acolhedor, que mereceria mais carinho por parte desse projeto de levar a vida ao centro. Né? Porque no dia de domingo, por exemplo, era para estar cheio de gente, sentada, conversando. Não, mas estava assim, completamente ocioso. Pode passar. E a gente, mas nessa vistoria, digamos assim, nessa percepção ambiental desse lugar, desse espaço urbano que vai com esse conjunto histórico, né, Art Deco, a gente vê que algumas ruas, né, já estão tendo um carinho, uma gentileza urbana, né? Já tem ruas que, com certeza, os proprietários, os usuários se apropriaram e colocam ali jarros, plantas, deixam limpas, diferente de outras que estão no mesmo bairro e que não têm esse cuidado. E ao olhar, né, para o que tem nessa arquitetura, a gente fica encantado com o tipo de detalhes construtivos desses edifícios, como o edifício Almari, né, que embaixo dele tem essa ruazinha, tá, que passa sobre um passadiço interligando os dois blocos do edifício. Pode passar. A entrada desse edifício, ela está muito bem conservada, e ela é um dos edifícios que ainda tem. Os moradores estão vivendo lá, né? O acesso ao edifício, vocês estão vendo como ele está conservado. Então, assim, apesar das fachadas estarem precisando de manutenções, de intervenções na conservação, e mesmo na limpeza de elementos parasitários, que possui, tá? Mas a acessibilidade ao edifício é de uma forma digna, né? Que poderia servir de exemplo para outros que a gente visitou e que não estava no mesmo estado. Pode passar. Assim,
A Avenida Guararapes, ela está nesse processo de projeto, né, de master plan, que vai, depois do master plan, ter que detalhar cada um deles, né? Por isso que eu acho que é um projeto a longo prazo, não é um projeto imediatista. Sinceramente, eu, como arquiteta, acredito que esse projeto só vai estar realmente funcionando daqui a alguns anos, né, talvez décadas, né, porque são problemas muito complexos, pode passar, e que não é de uma hora para outra que vão conseguir resolver o problema todo da avenida. A gente viu, por exemplo, que o edifício Sertã, que é esse azul, com uma forma curva, chanfrada na esquina, que tem acesso ao rio Capibaribe, né, o visual. É um projeto muito bonito. E embaixo dele tinha o cinema Trianon, parte dele está funcionando, tá? A parte residencial, que o empresário, herdeiro de uma família, pode passar, que era dona do prédio, certo? Que fica em frente à agência dos Correios, que vocês estão vendo, que está muito bem conservada, que é a matriz da empresa de Correios e Telégrafos em Pernambuco e nessa região. A Paraíba também envia para cá, pode passar. A gente vê que o edifício Sertã foi um empreendimento, tá? Que um dos herdeiros, que é engenheiro, fez em revitalizar o edifício, reabilitando. Antes, o edifício, a ponta oposta à curvatura, certo? Estava com salas comerciais. Então, ele transformou essas salas comerciais em apartamentos e que hoje estão sendo locados, alugados. A média de aluguel, eu soube, que é em torno de 2.000 e poucos reais. Não é um aluguel barato, não é um aluguel social, dentro desse conceito, certo? E é aquele problema que a gente viu, né, que quando existe a parceria público-privada ou a entrada da iniciativa privada, com certeza o investidor ele vai querer um retorno daquele investimento. E isso é o perigo, porque, de repente, pode sim ter esse projeto, mas ficar uma área tão nobre que os preços dos aluguéis vão criar um processo de gentrificação. Pode passar. E algumas imagens do edifício e da sua arquitetura, do edifício Sertã, no caso, que ele é o que abre a Avenida Guararapes. Então, assim, quando a gente entra na avenida, né, e essa avenida, só para vocês terem uma referência, né, em frente tem a ponte, que vai para a Rua do Sol, né? E que é a ponte onde fica o Galo da Madrugada. Então, é um lugar muito simbólico aqui na cidade do Recife, certo? E o edifício Sertã está em frente a essa ponte, está de frente para o rio, certo? E eu acho que teve um lado bom, meu ponto de vista, como arquiteta, como professora nessa área, que apesar dessa crítica de ser um investimento privado e não social, de ter retorno, de ser ainda um aluguel alto para quem é de habitação de interesse social, quem ganha de 1 a 3 salários mínimos, fica caro, porque imagine você pagar 2.000 e pouco se você ganha 3.000 e pouco. Então, é mais do que 50% do valor do seu rendimento, certo? E a gente vê, né, que existe essa política, esses imóveis. Se vocês procurarem aluguel no edifício Sertã, vocês vão ver publicidades, não só em panfletos que estão lá no próprio prédio, mas em sites imobiliários
pernambucanos, os imóveis já estão disponíveis para alugar, e o empresário fez isso agora, tá? Tem um ano, que está sendo reabilitado, e eu acredito que vai dar exemplo para outros empresários fazer o mesmo. Pode ir passando. Só que eu fico realmente com receio, né, dessa questão. Por quê? Fora o grande potencial Art Deco que tem na Avenida Guararapes, a gente tem as ruas que fazem parte dessa malha urbana, que possuem sobrados Art Deco, sobrados ecléticos, certo? E que a gente sabe que também estão sendo subutilizados e muitos ainda ociosos, como esses da foto. Pode passar. Foi feito um levantamento pela prefeitura do débito de IPTU no bairro. É uma coisa assustadora. São centenas de imóveis, né, devendo IPTU à prefeitura, e a prefeitura do Recife está negociando esses débitos para, em troca, ter, se a pessoa bota moradia, ter alguma isenção de impostos, né, para poder investir nessa área. É tipo uma troca. A gente te dá isenção se você trazer moradia para esse edifício. Agora, como eu disse, gente, sabe qual é o problema? É porque a maior parte desses imóveis são de herdeiros. E o maior problema do Brasil hoje é a regularização fundiária. Então, é muito difícil. Às vezes, uma família herda um bem, mas não tem dinheiro para pagar os impostos, não tem dinheiro nem para passar para o nome de quem herdou. Então, fica criando um problema de espaços marginalizados, abandonados, incrível. Pode passar. Então, é bastante complexo. Aí está a proposta do BNDES para esse projeto, que também está no site do Banco do Nordeste, né? O valor do projeto, bastante caro, 4 milhões e pouco, esse Master Plan, pode passar, que o banco está pagando, né? E pode ir passando, e a gente acredita, gente, que é um processo longo, é uma tentativa política, pública, do Estado, no caso do município, né? A gente tem um bairro que vai ter intervenção tanto municipal quanto estadual no edifício do INSS. A gente teve uma intervenção da iniciativa privada com o prédio da Sertã. E eu acredito que vai, em breve, vão ter ONGs, vão ter OSCs, vão ter empresários que vão negociar para que seus débitos de IPTU sejam isentos e eles se associando a essa política governamental de reabilitar o bairro de Santo Antônio, né, com esses exemplares que eu mostrei. Bom, gente, então é isso, tá certo? Que eu queria trazer para vocês hoje, nessa fala, para que sirva de reflexão para o que a gente vai fazer na nossa disciplina, na nossa vida profissional, né? A gente teve a oportunidade de ver um exemplo de Campinas, muito legal, apresentado pela nossa colega Vanessa Belo. A gente está vendo mais um exemplo do que uma cidade está se propondo a fazer, Recife, né, dentro de uma agenda política municipal, e que a gente torce de verdade que dê certo, né, gente? Porque quanto mais coisa boa tiver nas nossas cidades, melhor é para todo mundo, para todos os cidadãos. Tá joia? Então é isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, eu estou à disposição. Não? Então, então, gente, eu agradeço a participação de todos e a gente, em breve, pode
preparar, tá certo? Alguma outra reflexão e trazer em formato de mini curso para vocês. Muito obrigada e boa tarde.